Muito bom dia, pessoal. Hoje então nós veremos a introdução do reino Plantae, também conhecido como reino Metaphyta, a botânica então, né, ciência na biologia que se preocupa em estudar então as plantas. Vamos começar pela sistemática, ou seja, como que é o processo de classificação dessas plantas então. Na botânica, basicamente, a gente classifica as plantas pela presença ou não de vasos condutores. A gente vai estudar durante esse bimestre, então, e o próximo, 4 grandes grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na aula de hoje eu vou dar uma introdução, basicamente, desses 4 grupos, e aí ao longo das aulas veremos a histologia, a morfologia, a função de cada órgão dessas plantas. Tá bom? A localização dos órgãos reprodutivos também é uma base para um processo reprodutivo e da sistemática dessas plantas. Então, se possui ou não certas estruturas reprodutivas, vai ser uma base aí para o processo de classificação também. Na botânica, a gente subdivide então em criptógamas e fanerógamas. As criptógamas, uma cripta, né, algo escondido aí, são as plantas que têm os órgãos pequenos, diminutos, que são as briófitas, os musgos, e as pteridófitas, que são as samambaias, né, são os exemplos mais comuns aí desse grupo de plantas. No caso das fanerógamas, são os órgãos reprodutivos que são visíveis, a gente consegue enxergar, e são aquelas então que vão produzir gametas, né, são as espermatófitas. São as gimnospermas, os pinheiros, e em seguida as angiospermas, que são as plantas que vão dar flor e o fruto. Ambas, gimnospermas e angiospermas, possuem semente. E aí, nesse caso, então, são órgãos que a gente consegue enxergar, vamos dizer assim. As briófitas é um grupo de plantas, se a gente pega a classificação e a evolução das plantas, ela vem de um grupo de algas. E a gente sabe que as algas são seres aí que vivem na água. Então as briófitas, sendo o primeiro grupo da evolução das plantas, ela tem início então da conquista do ambiente terrestre. Então são os musgos, né, os principais exemplos aí, os exemplares das briófitas. Também hepáticas e antóceros são exemplos de briófitas também. Todo mundo sabe que uma planta, por exemplo, tem raiz, tem caule, né? Tem folha. Mas como as briófitas ainda são muito pequenas e é o único grupo na botânica que não possui vaso condutor, portanto elas são avasculares, ou seja, o processo fisiológico de nutrição, por exemplo, se dá de célula a célula. Isso é um processo muito lento. E é por isso que essas plantas são tão pequenas assim. Como elas são o primeiro no grupo evolutivo, os órgãos são bem pequenos. Então nós não damos aquela classificação clássica de caule, raiz e folha. Nós damos o nome de rizoide, cauloide e filoide. O rizoide, ele seria como se fosse uma raiz, e é ele que é responsável pela absorção, né, de água e sais minerais, que em botânica isso é chamado de seiva bruta, para auxiliar posteriormente na seiva elaborada. O cauloide, que não possui vasos condutores, é como se fosse um caule primitivo que vai ajudar aí nessa distribuição desse nutriente, mas de forma muito mais lenta. E o filoide, que seria uma folha, né, primitiva, é o órgão responsável por toda a fotossíntese que vai ocorrer nas briófitas, tá bom? Vamos ver agora um pouco do ciclo reprodutivo das briófitas. Então eu vou explicar esse desenho para vocês e vocês vão acompanhando comigo. Lá no canto esquerdo, eu tenho um esquema do que seria uma briófita. Então, embaixo eu tenho o gametófito feminino e em cima eu tenho o esporófito. Vocês podem perceber que o gametófito ele é N, haploide, e o esporófito ele é 2 Ns, diploide. Naquela cápsula, o que vai acontecer? As briófitas elas dependem muito da água, da umidade para a sua reprodução. E como elas são um grupo de plantas chamadas de pioneiras, pode perceber que se a gente deixar o nosso quintal sem lavar, vai começar a aparecer aquele musgo verde, nada mais é que briófita. Então elas conseguem aí se desenvolver em ambientes até inóspitos, né? Elas são as primeiras a aparecerem aí no ambiente e por isso que então elas são conhecidas como plantas pioneiras.
Aquela cápsula, ela está lotada então do quê? De esporos. Dentro dessa cápsula fica acontecendo o quê? Meiose. Lembrando que a meiose é uma divisão celular responsável pela formação de gametas. Esses esporos, então, eles são eliminados, né? Essa cápsula ela fica cheia de esporo, uma hora ela estoura e ela libera, então, esses esporos no ambiente. Esses esporos, eles têm a capacidade de germinar, dando origem ao gametófito masculino ou gametófito feminino. No caso do gametófito masculino, ele vai formar o anterídeo, que é chamado de gametângio masculino, como se fosse o gameta masculino então dessa planta. No caso do gametófito feminino, ele dá origem à oosfera, que é o gameta feminino, que vai dar origem ao arquegônio. Vocês podem perceber que tanto o anterídeo N quanto o arquegônio N são haploides, são gametas. Portanto, quando ocorrer a fecundação, e isso deve ocorrer dentro da água, vai dar origem a uma estrutura chamada arquegônio, com o embrião dentro dele 2 N's. Por que o embrião? Porque houve fecundação, certo? Quando então se desenvolver novamente, vai dar origem a um gametófito feminino. Então o esporófito, ele sempre surge em cima do gametófito feminino. E nesse caso, então, nós temos o que nós chamamos de reprodução assexuada e reprodução sexuada. É uma alternância de gerações. Vocês podem perceber que se iniciou com a formação dos esporos, reprodução assexuada. Na formação dos gametas, dá origem, então, agora à reprodução sexuada. Tá bom? O segundo grupo são as pteridófitas, né? São as primeiras plantas aí na escala evolutiva que apresentam então vasos condutores. Se você compara, por exemplo, o tamanho de uma briófita, um musgo, com uma samambaia, você já percebe aí que o tamanho já aumentou. Para a evolução das plantas, o fato delas terem vasos condutores já auxilia e muito, né, no processo aí do crescimento dessa planta, por exemplo. Pode ver ali que elas já possuem raízes, caule e folhas, né? Não é igual às briófitas. Então, cada órgão vegetativo vai desempenhar uma função específica aí dentro da planta. Raízes absorve água e sais minerais, além de fixar essa planta ao solo. O caule já possui vasos condutores, e esses vasos condutores auxiliam na distribuição uniforme, né, desses sais minerais, essa seiva bruta. E aí, quando chega na folha, a folha é o principal órgão, então, que vai auxiliar na fotossíntese, tá? E aí, então, transformando a seiva bruta na seiva elaborada, tá bom? O ciclo reprodutivo das pteridófitas ela é parecido, aí, então, com o das briófitas, porque eu também tenho alternância de gerações, certo? Então ali, mais uma vez, começando pelo lado esquerdo, tá vendo ali onde está escrito esporângio 2 N's? Então, ali é uma samambaia propriamente dito, certo? Na época reprodutiva, debaixo das folhas de uma samambaia aparece um monte de pontinho preto, que são chamados de soros. Esses soros, então, eles sofrem meiose, tá? E aí começa a lançar dentro, no ambiente, tem que ser um ambiente úmido também, por exemplo, ele lança os esporos no ambiente e esses esporos são N, são haploide. Esses esporos, eles caem, então, no ambiente úmido e dá origem ao prótalo, que é um gametófito monóico. E ele é hermafrodita, ele tem a capacidade, então, de produzir o quê? Os 2 tipos de gameta. Então tá ali, ó, arquegônio N, oosfera N. A oosfera, então, seria o gameta feminino, tá bom? O anterídeo também é N, que dá origem ao anterozoide, que também é N. Por que é N? Por que é haploide? Porque são gametas, tá? Esses gametas, eles caem na água e vai ocorrer a fecundação mais uma vez, a junção desses 2 gametas, o feminino e o masculino, dando origem ao zigoto. Esse zigoto ocorreu a fecundação. Ele agora é 2N, ele é diploide. E aí ele mais uma vez dá origem então ao gametófito. E tá vendo aquela folhinha enrolada ali escrito esporângio 2 N's? Aquilo é o báculo. E aí o báculo então se desenrola e dando origem a uma nova samambaia.
Então esse é o ciclo reprodutivo aí das pteridófitas, também conhecido como alternância de gerações. Beleza?